Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda, eu faço Biologia na PUC-PR e eu faço parte do programa Residência Pedagógica. Então, eu e a Gabi, vocês já devem ter visto algum vídeo dela por aí, a gente está com a professora Denise aqui e vai auxiliar ela no que ela precisar. E agora a gente vai estar gravando uns videozinhos para vocês, para fazer uma revisão do que vocês viram no ano passado, bem rapidinho, só para lembrar mesmo o que vocês viram, beleza? Nosso primeiro vídeo vai ser falando sobre condições para a existência de vida fora da Terra, e por que não na Terra também, né? E viagens interplanetárias. Antes de começar, acho que o nosso maior referencial, né, nossa maior base de conhecimento sobre conhecimento, mas qualquer referência que a gente tenha, vem dos filmes que retratam justamente isso, né? Como Star Wars, Jornada nas Estrelas, Interestelar. São filmes que retratam, né, a ideia que o ser humano tem de como seria uma vida fora da Terra, ou de como pode ser uma viagem interestelar, intergaláctica. Então, e até interplanetária, né? Então acho que essa é a nossa maior referência, né, de outras espécies que existiriam, de outras formas de vida, e enfim. Então, mas antes de começar a falar um pouquinho sobre as viagens e a vida fora da Terra, dá pra gente pensar em quais são as condições que fazem a Terra poder ter vida, né? Que a gente consegue viver aqui na Terra e por que a gente está aqui na Terra. Acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em algo desse tipo, né? Pensa em vida na Terra e por que a vida existe, é a distância em que a Terra está do Sol, né? A Terra está numa distância bem legal do Sol, em que ajuda a não esquentar demais e nem esfriar demais, e ajuda a manter uma temperatura estável durante o dia e a noite, onde não vai haver uma variação de dia menos 50 graus e a noite é mais 50 graus. Claro que pode ser uma variação muito maior, né? Tem planetas onde a temperatura é menos 400 graus ou mais 500 graus, enfim, para mais, né? Então, começamos por aí, né? Para viver, nós precisamos de uma temperatura estável, uma temperatura legal, onde a gente não vá derreter e nem congelar, né? Então, não dá para passar muito frio e não dá para passar muito calor. Senão, nós, plantas, animais, não conseguimos sobreviver. Claro que sabemos que existem algumas bactérias, enfim, que existem em condições extremas, mas ou é uma ou é outra também, né? Não é vive no calor e no fogo e no gelo tranquilamente, né? Referência, né? Então, a ideia é que a gente precisa para que exista vida, para que as florestas consigam se desenvolver, os animais consigam sobreviver, nós conseguimos se relacionar, né, e construir aqui uma vida, nós precisamos de uma temperatura legal, sem muita oscilação e uma faixa limite que a gente aguenta. Além disso, nós precisamos da existência de água líquida, porque nós, seres vivos de forma geral, dependemos da água para viver. As florestas dependem de água completamente, nós dependemos de água, os animais dependem de água, todo mundo depende da água para se hidratar. Algumas plantas, por exemplo, dependem da água para reprodução, também dependem da água para receber seus nutrientes, enfim, nós dependemos muito da água e sabemos que sem água nós não existimos. Então, outra condição para que a gente consiga ter vida é a existência de água, de preferência no estado líquido, né? Tá, por que a Terra consegue manter principalmente essas duas condições, né? Bom, a Terra, ela tem uma massa, a Gabi conversou com vocês sobre massa. A Terra, então, tem uma massa que ela é suficiente para conseguir atrair uma atmosfera. Tá, por que isso é interessante? Por que isso é útil a Terra atrair e ter uma atmosfera? Na atmosfera tem a camada de ozônio. Para que serve essa camada de ozônio? A camada de ozônio, ela é uma camada que vai ajudar a impedir a entrada excessiva de raios UV, né, que vem do Sol. Esses raios UV, se entrassem de forma excessiva, primeiro, eles
esquentariam demais o planeta Terra, demais, torraria o planeta. E segundo, os raios UV, eles fazem mal pra gente, né? Por exemplo, pra vida. Em excesso, eles podem causar câncer de pele, no nosso caso, né? Tanto que, mesmo que entre pouco entra raios UV, a camada de ozônio não impede tudo, e ainda bem, porque senão o planeta também não esquentaria, né? A gente depende desses raios UV, mas eles em excesso podem fazer mal. E isso poderia afetar, sim, em excesso, poderia afetar o desenvolvimento da vida na Terra. Não só por câncer, né, mas o excesso poderia afetar o desenvolvimento da vida de forma geral. Então, a camada de ozônio e a atmosfera, basicamente, né, ajudam nessa manutenção ali da temperatura legal do planeta, para que não esquente demais ou não esfrie demais. Acontece o efeito estufa, é por causa da atmosfera. O efeito estufa, ele é um efeito natural que ajuda a manter a temperatura, mas o que a gente ouve falar por aí é sobre a intensificação do efeito estufa, que é um problema, porque a intensificação do efeito estufa pode levar a um sobreaquecimento do planeta. Porque esse efeito, ele ajuda a manter com a temperatura do planeta também, não sair demais, não ficar com forno. Funciona justamente como uma estufa, né? A ideia de uma estufa é que você consiga manter uma temperatura bem legal ali dentro e uma umidade também bem interessante ali dentro. Então, essa atmosfera ajuda a manter uma umidade, uma temperatura e impedir que entrem o excesso de raios UV no planeta. Agora, pensando nessa ideia de que pode existir ou podemos tentar ter vida fora da Terra, existem algumas empresas que realizam vários estudos em cima disso, né, de tentar ter vida fora da Terra. Tem vida em Marte, não tem vida em Marte, existem outras formas de vida, enfim, a exploração espacial de forma geral, né, sendo que as mais conhecidas a mais conhecida, na verdade, é a NASA, né, que é a dos Estados Unidos, mas a segunda mais conhecida é a Roscosmos, que é da Rússia. E por que elas são as mais conhecidas, né? Porque tudo começou em 1957, ali, quando começou a corrida espacial. Começou não, né? Já estava acontecendo a corrida espacial, que pós-Guerra Mundial começou a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética queriam ali ficar ali um querendo ser mais que o outro, e eles iniciaram a Guerra Fria, e dentro da Guerra Fria começaram a corrida espacial, onde os Estados Unidos queria chegar primeiro na atmosfera, né, sair da Terra, e a Rússia também queria ser a primeira, enfim, queria ser mais que os Estados Unidos queria ser mais que a Rússia, não, né, a União Soviética na época, e eles começaram essa corrida espacial. Então, basicamente, a ideia da corrida espacial é que uma das duas potências tinha que ser melhor que a outra, e eles queriam fazer isso além da própria Terra, que eles já estavam disputando ali com armas nucleares, enfim, né, todo o problema da Guerra Fria. Eles também queriam ser mais fora da Terra, queriam conquistar mais fora da Terra, enfim. Então, eles começaram. A Rússia conseguiu enviar começou o projeto Sputnik, onde eles enviaram o Sputnik 1 para fora da Terra, sem nenhum tripulante. E eles conseguiram descobrir mais ou menos qual seria a reação de algo saindo da atmosfera, porque até então eles não tinham nem ideia de como seria a reação, se podia explodir, se podia afetar de alguma forma, enfim. Eles não tinham nem ideia de como era sair da atmosfera da Terra. Então eles conseguiram, com a Operação Sputnik 1, com a Operação Sputnik, mandar o Sputnik 1 para fora e ter uma ideia de quais seriam as reações e como era ali, né, a atmosfera. Aí eles deram sequência com essa operação e mandaram o Sputnik 2. Nesse Sputnik 2 estava a cachorrinha Laika, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi para fora da atmosfera. Então, aí começou, né, isso em 1957, mais ou menos. Eles estavam ali nessa corrida espacial e a Rússia conseguiu mandar o primeiro ser vivo para fora da atmosfera da Terra. Estados Unidos não queria deixar isso baixo, né? E em 1961 eles conseguiram mandar o primeiro homem para fora da atmosfera. Foi Yuri Gagarin.
Tanto que ficou conhecida a frase, né, de a Terra é azul, né? É azul, foi a reação quando ele viu a Terra. Ele falou que a Terra era azul, mas ele foi o primeiro homem a sair da atmosfera. A Rússia não queria ficar atrás. Em 1963, enviou a Valentina, não lembro sobre o nome dela agora, mas também para a órbita da Terra, né? Conseguiram enviar, então assim, ainda na corrida, né? Um fazia, o outro queria fazer também, até que Estados Unidos começou as operações Apollo, onde eles queriam, a ideia, o objetivo era conseguir enviar alguém para a Lua. Então, os Estados Unidos começou a focar nisso fielmente, até que na Operação Apollo 11, eles enviaram Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin para a Lua. Conseguiram enviar, foram os primeiros homens a pisar na Lua, né? O Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua e é ele que fala que foi um pequeno passo e um grande passo para a humanidade, né? Que ele deu um pequeno passo na Lua e isso foi um grande passo para a humanidade. E realmente foi um grande desenvolvimento tecnológico, grandes estudos se iniciaram a partir disso, desse pequeno passo, né, dado na Lua. Então, tem várias empresas que começam a partir disso, estudar mais a fundo, né? E agora existe uma base espacial na Lua, enfim, então há vários estudos, o avanço realmente foi muito grande. E eles deram início a estudos referentes à possível vida em Marte. Pensando nisso, eu queria perguntar para vocês, né, ver se vocês conhecem, por acaso, o filme O Espaço Entre Nós, que é esse filminho aqui, se vocês quiserem. Ele retrata a ideia de que um grupo de cientistas foi para Marte, morar em Marte, e acaba que um menino nasce em Marte. E esse menino quer vir para a Terra, e daí eles retratam toda a diferença de gravidade dos planetas e como o coração do menino não aguentaria a gravidade da Terra. Enfim, eles trabalham isso, que já é uma ideia da diferença de gravidade, né, e como isso pode afetar a vida, nossa vida. A ideia é que eles construíram uma estufa em Marte, onde eles conseguem manter a temperatura, uma gravidade ok. Estudam como plantar o solo. Esses cientistas foram justamente para meio que um grupo para iniciar as expedições de pessoas indo morar em Marte. Então eles vão para estudar o solo, como plantar, se eles conseguem desenvolver a vida lá e fazer testes, né, estudar. O ser humano é muito curioso e quer explorar o mundo inteiro, e isso inclui outros planetas. Essas empresas de exploração espacial e afins têm estudado bastante possibilidade de vida em Marte. Eles descobriram que Marte pode ter tido água líquida já, não tem agora, eles acharam água congelada, tem carbono congelado, enfim, tem várias descobertas ali. Eles estão estudando as possibilidades de, né, como entender aquele solo, como entender possivelmente como utilizar essa possível água congelada, enfim. A ideia é que não é simples ter uma vida assim, né? As condições para que a vida exista são inúmeras e dependem uma da outra. Então, eles estudam muito para que consigam entender pelo menos um pouquinho de como isso acontece. Então, o que eu queria passar para vocês nesse vídeo era isso. Eu espero que gostem. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, podem vir falar com a gente. E é isso. Até o próximo vídeo.